O Evangelho de hoje nos traz informações preciosas sobre a origem de Jesus, a família de Jesus. Informações essas que vão nos deixar desconcertados, porque elas se afastam muito daquela visão romântica que nós temos sobre a infância de Jesus. O texto começa dizendo que Jesus estava numa casa reunido com seus discípulos e uma multidão que estava aí se apertando. E que de repente chegaram seus familiares. Lembremos que as famílias antigas eram longas, eram um clã. E eles estavam muito preocupados com Jesus, dizendo que Jesus enlouqueceu e queriam levar Jesus dali, raptar Jesus. Como entender isso? Veja só. Eles estão muito preocupados. Eles saíram de Nazaré, Jesus já está morando em Cafarnaum. As notícias que chegavam para eles não são boas. Jesus estava pregando uma doutrina que se afastava da doutrina tradicional, que era centrada no culto do templo, nos sacrifícios. E além disso, Jesus estava curando no sábado, que era uma falta gravíssima. Faltava muito pouco para que Jesus fosse condenado como herege, cometendo blasfêmia, ele fosse apedrejado. Então eles estavam preocupadíssimos com a integridade física de Jesus, algo que faz todo sentido. Basta você pegar o Evangelho de Lucas, folhear um pouquinho para trás, você vai ver que já tivemos 5 vezes que Jesus discutiu com os escribas e fariseus, e essas discussões são críticas. Reforcemos que a palavra casa em Marcos tem um sentido especial, significa a própria igreja. Depois o texto vai falar sobre o pecado do Espírito Santo. Aqui ele tem um sentido bastante específico, significa você atribuir ao demônio aquilo que é obra de Deus. E vou voltar novamente ao assunto, porque vai novamente aparecer aqui a família de Jesus, com um elemento que para nós que somos católicos, gostamos muito de Nossa Senhora, vai nos causar mais confusão ainda. De repente aparece ali sua mãe e seus irmãos. Lembremos que não é que Maria teve outros filhos, mas que a família era bastante ampla, incluía diversos graus de parentesco, era um clã. E eles estão do lado de fora. Para Marcos, isso também é uma informação importante, porque estar do lado de fora significa não estar dentro da casa, não estar dentro da igreja, não estar na comunidade. Quer dizer que ainda eles não compreenderam a missão de Jesus. Tanto é verdade que Tiago, irmão do Senhor, que é chamado assim na Bíblia, ele vai se converter só mais tarde. Agora, o que realmente para nós se torna um pouco complicado de entender, porque Maria está também neste grupo. A gente tem uma ideia de que Maria já tinha uma informação completa sobre o que seria Jesus, mas as coisas não se deram bem assim. Para tanto, é preciso que você complemente as informações com o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas nos mostra que a compreensão de Maria sobre a missão de Jesus, ela foi progressiva. A princípio, Maria tinha uma visão totalmente tradicional do Messias. Ela era muito religiosa, mas também aquela religião cultual ligada ao templo. Eles visitavam o templo constantemente. E você vai ver, por exemplo, que quando os pastores falam para ela que viram os anjos que falavam sobre o menino Jesus, quem ele seria e tudo mais, ela vai guardar no seu coração e vai meditar sobre o que significa isso. Ela não compreende de imediato a missão de Jesus. Quando eles apresentam Jesus no templo, o velho Simeão faz uma profecia, que uma espada vai se transpassar a sua alma. A espada justamente é isso, que vai fazer com que ela consiga se separar dessa religião tradicional para abraçar de fato a doutrina que Jesus nos trouxe, a doutrina salvífica de Jesus. Bom, e depois, na cena do menino Jesus disputando com os doutores no templo, essa é muito importante, porque ali você vê, eles estão ainda muito ligados à religião tradicional, eles estão no templo cumprindo rituais, coisa que Jesus Cristo não ensinava.
Mas ali, quando ela encontra o menino Jesus, ela vai repreender o menino Jesus, porque não compreende a missão de Jesus. Por que fizesse isso conosco? É a palavra que aparece no Evangelho. Então dá para a gente perceber que Maria, como todos os outros irmãos de Jesus, entenda-se, os parentes de Jesus, só vão compreender a missão de Jesus após propriamente a sua ressurreição. Vai ser um processo. Amém.